Você não percebe o momento exato em que perde tudo. Não tem sirene, não tem alerta. Só um dia você acorda, olha em volta e percebe que está sozinho. Sem casa, sem amor, sem orgulho. Aos 23 anos, eu perdi tudo por causa de apostas esportivas. Tudo. E o pior, eu achava que estava no controle. Meu nome é Lucas Henrique, tenho 23 anos. Nasci e cresci em Belo Horizonte, no bairro Nova Vista. Sou o tipo de cara que ninguém imaginaria numa situação como essa. Sempre fui calado, na minha. Nunca mexi com droga, nunca gostei de balada, nunca fui de gastar demais. Trabalhei desde os 16 para ajudar minha mãe. Comecei como estoquista num mercadinho e depois de muito correr atrás, consegui um emprego melhor numa loja de informática, no centro. Era atendente, mas entendia bastante de tecnologia, então acabei ganhando uma moral lá dentro. Ralava das 9 às 18 e com o que ganhava dava para viver de boa. Não sobrava muito, mas eu era organizado. Tinha um aluguel baratinho de um kitnet que dividia com minha namorada, a Jéssica. A Jéssica era o meu chão. A gente se conheceu na escola, no segundo ano. Começou como amizade. Sabe aquele tipo de menina que te entende só de olhar? Era ela. Inteligente, gentil e o mais incrível. Acreditava em mim mais do que eu mesmo. Quando eu disse que queria sair do mercado e trabalhar com tecnologia, ela me ajudou a fazer o currículo. Me emprestou dinheiro para fazer um curso online. Ela estava comigo em tudo. Aos 21, a gente alugou o cantinho que virou nosso lar. Pequeno, mas com cara de casa. Compramos sofá de segunda mão, pintamos a parede da cozinha de amarelo, fizemos tudo com amor. Eu lembro de deitar do lado dela à noite e pensar: cara, tá dando certo. Finalmente. Tinha planos. Juntar dinheiro, financiar uma motinha. Quem sabe fazer faculdade. Eu me orgulhava da minha rotina. Era simples, mas era nossa. Nunca fui de correr risco. Eu era o cara do controle. Até demais. Talvez por isso eu tenha caído. Porque quando a vida parece tranquila demais, a gente começa a procurar emoção onde não devia. E foi aí que o jogo entrou. Mas antes disso, eu era só o Lucas, um cara comum, apaixonado, trabalhador, um jovem com um futuro, com uma casa, com alguém esperando por ele no fim do dia. Eu achava que o pior que podia acontecer na vida era perder o emprego. Mas descobri que existe uma dor muito mais cruel: perder quem você ama por culpa sua. E tudo começou com uma aposta. Uma aposta boba. Só uma. Foi numa terça-feira à noite. Eu lembro como se fosse ontem. Tava em casa, depois do trabalho, mexendo no celular enquanto a Jéssica fazia um macarrão. Abri o grupo dos moleques do futebol. Aquele grupo que ninguém nunca sai, mas quase ninguém fala também. De repente, um dos caras, o Douglas, mandou um print. Uma aposta de R$ 20 que virou quase 1.000. Ele tinha apostado num jogo do campeonato turco em 3 resultados ao mesmo tempo e acertou tudo. O grupo explodiu. Carai, Doug, me ensina isso aí. Qual app você usa? Fiquei curioso. Não sou bobo. Sei que muita coisa é golpe na internet. Mas ele mandou o vídeo do saque, mostrou a notificação do Pix, tudo certinho. Aí fiquei pensando, pô, R$ 20 não é nada. Se perder, beleza, mas se ganhar... A Jéssica ouviu a conversa de fundo e disse rindo: Você vai virar apostador agora? E eu brinquei: Claro, tô buscando minha independência financeira. A gente riu. De verdade. Mas no fundo, algo em mim já estava ligado. Uma faísca. Aquela ideia de dinheiro rápido, fácil, sentado no sofá. Baixei o app da casa de apostas que o Douglas indicou. Fiz um cadastro, coloquei R$ 20 pelo Pix. Me senti meio sujo, meio animado. Não sabia nada de odds, mercado, over ou under. Mas o app era todo bonitinho, colorido, parecia até um joguinho. Aí vi que o Corinthians ia jogar com o Cuiabá. Pensei, Corinthians ganha fácil. Apostei 20 para ganhar 36. E ganhei.
Na hora que caiu o saldo, senti uma adrenalina que eu não conhecia. Aquilo me deu um choque de dopamina, tipo ganhar no videogame, mas com dinheiro real. No dia seguinte, apostei de novo, mais 20. Ganhei 50. Comecei a assistir os jogos com mais atenção, como se fosse analista. Olhava estatísticas, assistia canais de tips no YouTube, lia fóruns no Reddit. Me convenci de que dava para estudar, para fazer disso uma segunda renda. Comecei a mandar bem. Transformei 50 em 200, depois 200 em 500. Parecia fácil. Eu até falava para Jéssica: "Amor, isso aqui vai pagar nossa viagem para a praia, quer ver só?" Ela ria, mas com aquele olhar de "vai com calma." E eu dizia que estava no controle. Sempre no controle. O problema é que quando você ganha no começo, o jogo parece uma escada. Mas você não percebe que ela desce e não sobe. Eu comecei a me sentir invencível. Nos primeiros 2 meses, fiz meu saldo saltar de R$ 20 para mais de 1.200. Eu estudava os jogos, assistia a canais de apostas, seguia tipsters no Instagram, sabia a escalação do Bragantino, a média de escanteios do Stoke City, o histórico do Al Hilal em casa. Eu achava que aquilo era mérito meu. Inteligência, frieza. Comecei a tratar como um negócio. Criei uma planilha no Excel, anotava tudo: valor apostado, odds, lucro, prejuízo. Parecia profissional. Comecei a usar termos como green e stake. Virou parte do meu vocabulário. O salário da loja começou a parecer pequeno demais. Enquanto eu ganhava R$ 1.600 por mês ralando de segunda a sábado, eu conseguia fazer R$ 300 num único jogo com um clique. Comecei a aumentar as apostas. Apostava 50, depois 100, depois 200. E dava certo, pelo menos na maior parte. O saldo subia. O rego também. Comprei um tênis novo. Levei a Jéssica para jantar num restaurante caro. Comprei um smartwatch. Fiz questão de pagar tudo à vista. Ela perguntou: "Tá tirando esse dinheiro de onde?" E eu, todo cheio de mim: "Mercado de apostas esportivas. Bem-vinda à nova era, amor." Ela riu, mas com um pé atrás. E eu entendi. No fundo, ela era mais pé no chão. Mas eu estava tão dentro daquela euforia que nem ouvia. Comecei a sonhar grande. Queria sair do emprego, abrir um canal de dicas, ser o próximo guru das apostas. Eu assistia vídeos de caras que ganhavam 30 mil por mês só apostando. Eles moravam em Dubai, andavam de carrão, davam cursos. Pensei, por que não eu? Acordava pensando em odds, dormia revisando jogos da Série C da Eslováquia. Passei a assistir futebol 24 horas por dia. Parava tudo quando ia começar uma partida importante. Tinha jogo que eu nem sabia onde ficava o país, mas eu apostava. E ganhava. Ou pelo menos achava que ganhava mais do que perdia. A Jéssica começou a reclamar que eu não dava mais atenção para ela, que a gente não conversava, que eu estava diferente. Mas eu estava cego. Tudo que eu via era aquela sensação de poder, de ter o controle da sorte nas minhas mãos. É só mais uma fase, eu dizia. Depois que eu bater 10 mil, a gente viaja, descansa, curte. Mas o que eu não percebia é que o jogo já estava jogando comigo. E a linha entre ganhar e perder estava cada vez mais fina. Eu não sei exatamente quando parei de ganhar. Só sei que um dia acordei e percebi que o saldo estava negativo. Pela primeira vez em semanas, eu tive que colocar dinheiro novo na conta. Normal, pensei, faz parte. Todo apostador tem uma fase ruim. Mas aquela fase ruim não passava. Perdi numa múltipla de 6 jogos que falhou por um empate no fim. Depois, perdi numa odd de 1,20. Depois, num pênalti desperdiçado nos acréscimos. Sempre tinha uma desculpa. Um VAR, um técnico burro, um atacante que perdeu um gol feito. E aí, comecei a apostar mais para recuperar, o famoso all-in emocional. Pegava 200 para tentar virar 400 e cobrir o buraco. Dava errado. Dobrava. 400 para virar 800. Perdia de novo. Comecei a atrasar contas. O aluguel, que eu sempre pagava no dia certo, virou motivo de preocupação. Escondi os boletos da Jéssica. Apaguei notificações do banco. Inventei desculpas.
A loja atrasou o pagamento. O banco travou minha conta. Tive que emprestar dinheiro para minha mãe. Mentira atrás de mentira. No trabalho, eu não rendia mais. Ficava no celular o tempo todo, acompanhando jogos, vibrando sozinho, xingando no meio do expediente. Fui chamado na gerência. Levei advertência, mas não liguei. A cabeça estava no jogo do Vila Nova contra o Novo Horizontino. A Jéssica começou a perceber tudo. Ela sentia o clima pesado, as mentiras, o cansaço no meu rosto. Me chamou para conversar. Lucas, o que está acontecendo com você? Nada, amor, só tô cansado. Você não tá bem. Você some, fica estranho. Eu tô preocupada. Quase chorei, mas segurei. Pedi desculpas. Disse que ia parar com as apostas, que era só uma fase. E acreditei mesmo que conseguiria parar. Fiquei 2 dias sem apostar. 2. No terceiro, vi uma odd imperdível num jogo da Premier League. Peguei o dinheiro da reserva de emergência que a gente tinha juntado, R$ 900 guardados para trocar a geladeira e apostei tudo. Perdi. Aquilo me deu uma crise de pânico. Comecei a suar, tremer, sentei no banheiro e chorei com a cabeça entre as pernas tentando respirar. No dia seguinte, fingi que tinha sido furtado. Disse para Jéssica que alguém entrou na casa e levou o dinheiro da caixinha. Ela ficou desesperada, quase chamou a polícia. Eu pedi para deixar quieto. Mais uma mentira. Eu não era mais eu. Estava sempre irritado, impaciente, dormia mal, sonhava com jogos, me sentia envergonhado, sujo, mas ao mesmo tempo não conseguia parar. Era como se a minha esperança tivesse sido sequestrada por um botão de confirmar a aposta, e cada clique me afundava um pouco mais. Foi numa sexta-feira à noite que tudo ruiu de vez. Eu tinha apostado o dinheiro do aluguel, R$ 2.000, era tudo que a gente tinha, e coloquei em uma aposta combinada de 4 jogos. Se desse certo, voltaria com R$ 7.800. Minha cabeça gritava, essa é a virada, é agora ou nunca. 3 jogos bateram, faltava só o último. PSG contra um time pequeno da França. Vitória simples. O PSG perdeu, 2-1. Na hora que o juiz apitou o fim, foi como se alguém desligasse a luz dentro de mim. Fiquei em silêncio, tremendo. Olhei para o teto, senti um vazio, um silêncio que doía nos ossos. Saí andando pela rua, nem lembro se tranquei a porta, nem lembro onde fui. Só lembro da Jéssica me ligando. Eu não atendi. Voltei para casa de madrugada. Ela estava sentada no sofá, esperando. Me olhou nos olhos. Ela sabia, nem precisou perguntar. Foi o aluguel, né? Ela disse, sem raiva, só cansada. Eu tentei inventar alguma coisa, mas as palavras não saíam. Sentei no chão, encostei na parede e chorei. Chorei como criança. Ela não gritou, não me xingou, só levantou, entrou no quarto, arrumou uma mala e disse: "Eu te amo, mas eu não posso te salvar de você mesma." E foi embora. Quando a porta bateu, senti um corte na alma. De verdade. Era como se metade de mim tivesse ido junto com ela. Nos dias seguintes, tudo desabou. Recebi a notificação de despejo. Tentei explicar para o chefe o que estava acontecendo, mas ele já sabia, me demitiu na hora. Disse que tentou me ajudar, mas eu estava perdido demais. Comecei a dormir de favor na casa de um amigo, o Felipe. Ele me deu um colchão velho, me deixou ficar um tempo. Mas eu estava um zumbi. Fedia, não comia. Só pensava em uma coisa: como eu deixei isso acontecer? Teve uma noite em especial. Eu fui até o viaduto da Lagoinha, sozinho. Sentei ali, olhando os carros lá embaixo.
Fiquei ali por horas, tentando entender se alguém sentiria a minha falta, se valia a pena continuar, se eu tinha salvação. E ali, no meio do barulho, da fumaça, do caos, eu chorei como nunca. Mas também foi ali que algo dentro de mim disse: chega. Não sei se foi Deus, minha consciência ou só o medo, mas naquele momento eu desisti de desistir. Voltei para a casa do Felipe e disse: me ajuda, eu preciso sair disso. E ele me abraçou. Sem perguntar nada, só me abraçou. E aquele foi o primeiro passo de volta. Depois do fundo, só existe um caminho. E é para cima. Faz um ano desde aquela noite no viaduto. Muita coisa mudou. Outras nunca mais voltaram ao lugar. Comecei a fazer terapia pública pelo SUS. Entrei num grupo de apoio para viciados em apostas. No começo, eu só ouvia. Sentava no fundo, cabeça baixa, envergonhado. Mas, aos poucos, fui falando, chorando, reconhecendo a destruição que causei. Procurei emprego em tudo quanto é canto, rejeitado em vários. Quando você não tem endereço fixo, histórico recente e está emocionalmente quebrado, ninguém quer saber da sua história. Mas uma lan house me deu uma chance. O dono, seu Milton, é daqueles caras que enxergam além do currículo. Comecei limpando, organizando cabos. Depois passei a ajudar os clientes. Hoje sou o responsável pelo atendimento. Pouco dinheiro, muito valor. Voltei a morar com a minha mãe. Não foi fácil encarar ela. Ela não sabia de nada. Quando soube, chorou, mas me recebeu de braços abertos. Eu disse para ela: eu não quero pena, só uma chance. E ela respondeu: você tem? Desde que seja de verdade. Nunca mais apostei. E não confunda isso com vitória. Vontade eu ainda tenho. Tem dias em que o demônio bate na porta com aquela proposta tentadora. É só R$ 10. Só dessa vez. Você merece uma folga, vai? Mas eu aprendi que vício não acaba. Ele adormece. E se você deixar, ele acorda com fome. A Jéssica nunca mais falou comigo. Mandei uma mensagem um tempo depois, pedindo perdão, não para reatar, só para agradecer. Ela visualizou e não respondeu. E tudo bem, ela merece paz. E eu preciso aceitar o que perdi. Eu sou um sobrevivente e não tenho orgulho disso. Porque o vício em apostas não destruiu só minha vida. Ele destruiu o Lucas que a Jéssica amava, o filho que minha mãe criou, o amigo que os outros confiavam. Reconstruir tudo isso leva tempo, talvez a vida inteira. Mas eu tô tentando. Um dia de cada vez. E se você acha que isso tudo é exagero, se você acha que controle é só uma questão de força de vontade, então você nunca apostou chorando. Nunca perdeu o sono por causa de um cartão de crédito estourado. Nunca mentiu olhando nos olhos de alguém que te ama. Eu já fiz tudo isso e só tô vivo hoje porque alguém me ouviu quando eu pedi ajuda. Se essa história tocou você, escuta isso com atenção. Nunca é só um jogo. Nunca é só uma aposta. É sua vida que está em risco. E o pior é que você nem percebe até perder tudo. Mas se você ainda tem alguém do seu lado, ainda dá tempo de voltar. E se essa história tocou você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Aqui, cada história é um alerta, e cada alerta pode salvar uma vida.